Convido a igreja a se colocar em pé. Você pode, nesse momento, se transportar, voltar ao passado, ao que aconteceu fora das muralhas de Jerusalém há 2000 anos, 2019 anos. Aqui nós batemos palma para esse espetáculo, esta arte cênica, uma representação daquilo que nós, com base na Bíblia Sagrada, cremos que aconteceu numa sexta-feira e também num domingo pascal. Mas a palavra nos diz que o estado de Jesus lá na cruz do Calvário era um estado tão horrendo, horrendo mesmo, que Isaías 53 diz que ele era uma ferida desde o alto da cabeça até a sola dos pés, de forma que alguém, quando olhava para ele, virava o rosto, porque causava repugnância. Ele era como um pedaço de carne moído, e moído por nossos pecados, moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Esta encenação mexe com a gente. Até hoje, o mais próximo que alguém conseguiu chegar das últimas horas de Jesus foi Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo. Naquilo que mostra o sofrimento desde o Getsemane até o alto do Gólgota. E eu continuo, às vezes, me perguntando, como é que pode, mais de 2000 anos depois, a igreja, e aqui não falo do mundo, falo da igreja, ainda ser indiferente. A igreja viver como se nada tivesse acontecido. Crentes vivendo em pecado. Eu não consigo imaginar, não consigo compreender como que alguém pode, após ter conhecido tão grande amor, desviar-se dos caminhos do Senhor. Virar as costas para tão grande sacrifício. A palavra de Deus nos diz que Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dEle, nele, por Ele e a partir dEle. Peço para projetar aqui a palavra dessa noite. Está lá em Marcos, capítulo 16. Eu quero ser breve. Após a palavra lida, você poderá se assentar. Marcos, capítulo 16. Então, somente o versículo 7. Marcos 16, versículo 7. E assim diz: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Você pode se assentar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças. Te damos graças, ó Pai, porque cremos que o nosso louvor, a nossa adoração chegou até a tua presença. Nós te louvamos também, ó Pai, consagramos a ti os dízimos e ofertas levantados nessa noite, fruto, Senhor, do reconhecimento de teus filhos e filhas, reconhecimento de que tudo aquilo que eles têm, tudo aquilo que eles possuem, vem do Senhor. E como reconhecimento, semeiam, Senhor, na tua obra, na tua igreja. Que o Senhor cumpra as promessas bíblicas em relação àqueles e aquelas que puderam, nessa noite, dar esse passo de fé. E também, Senhor, com aqueles e aquelas que não puderam, nesse momento, fazê-lo. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco agora por meio da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Entre a negação e o amor. É o título do meu sermão nessa noite. Mas eu queria chamar aí dois homens fortes que ajudassem a colocar esse púlpito ali. Uma posição meio complicada aqui. Eu já não enxergo direito. Peraí.
Amém. Obrigado. Renato, tira esse aqui. Pode desconectar ele daí, deixa ele pra lá. Amém. Marcos 16, versículo 7. Capítulo 16 de Marcos, os primeiros versículos, ainda tratam do maior evento que já aconteceu neste planeta e podemos dizer no universo. A ressurreição de Cristo Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o episódio da crucificação de Jesus e também a ressurreição dele foi marcado por fatos, por eventos. Eventos que antecederam a crucificação e eventos também posteriores à crucificação e à ressurreição. Eu quero nessa noite falar a partir desse versículo 7, focando tão somente uma palavrinha que está no meio, e a Pedro. Alguns anos, talvez coisa de uns 10 anos, chegou à minha mão um pequeno livro de um grande homem, um grande servo de Deus chamado Atmani. E a leitura daquele livro me impactou. E o título do livro é exatamente E a Pedro. E o desafio é nós nos transportarmos, retornarmos para a Galiléia dos dias de Jesus, para o sepulcro, nos colocarmos nos lugares das mulheres que ali receberam esse anúncio do anjo, mas sobretudo eu quero convidá-los a nos colocar no lugar de Pedro. Porque esta menção é a Pedro, ela não se encontra em João, ela não se encontra em Lucas, ela não se encontra em Mateus, se encontra tão somente na narrativa de Marcos, e não é sem razão que Marcos faz esta menção é a Pedro, porque Marcos foi discípulo de Pedro. O Evangelho de Marcos são as memórias de Pedro registradas por Marcos. Depois que Paulo e Barnabé brigaram, tiveram uma discussão muito grande por conta de João Pedro, João Marcos, ou melhor. Eles se separaram e Barnabé levou Marcos com ele. E Marcos ficou sob os cuidados de Pedro, que já era idoso. Então é por isso que essa expressão, essa frasezinha, e a Pedro, só está registrada no Evangelho de Marcos. Imagine o velho Pedro, Pedro o velho, narrando a experiência dele com Cristo, a caminhada dele com Cristo, e narrando o episódio da ressurreição, e um jovem chamado João Marcos, registrando. Penso eu que quando Pedro ele fez essa declaração do versículo 7, mas o anjo disse às mulheres, mas ide dizei a seus discípulos, e a Pedro a voz embargou, lágrimas rolaram pelos olhos dele, ficou um momento de silêncio. O jovem Marcos teve paciência, o velho Pedro se recompôs e continua a narrativa. Ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. O anjo não falou, vai e diz a seus discípulos e a João, discípulo amado. O anjo não falou, vai e diga a seus discípulos e a Tomé, o que negou a Cristo. O anjo não falou, vai e diga a Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Não, o anjo falou, vai e diga aos seus discípulos e a Pedro. Mas o porquê de a Pedro? Qual é a razão? Qual o motivo? Nós vamos juntos descobrir isso. Mas eu quero antes convidar você a se imaginar nos dias da ressurreição, a tensão que estava. Jesus havia sido morto, acusado de 2 crimes. Pelo Império Romano, ele foi acusado de sedição política, que se dizia rei.
pela elite religiosa judaica, ele foi acusado de blasfemo. Foi acusado de cometer blasfêmia religiosa. E se dizia filho de Deus. Por isso que ele morreu entre dois ladrões. O nosso Senhor e Salvador morreu como um ladrão. E entre dois ladrões, ele foi executado como um criminoso. Um criminoso religioso, um criminoso político. Então os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam assustados. Havia temor, havia tremor, havia inquietação, havia insegurança. Mas dentre todos os discípulos, além dos 12, a comunidade dos 120 que aparece em Atos 2, dentre todos os corações dos seguidores e seguidoras de Jesus, havia um coração que estava apertado, que estava amargurado, que estava sangrando por dentro. E esse coração era o coração de Pedro. Pedro, nesse momento, era o que mais sofria. Quem era Pedro? Pedro era um ser humano tão igual a mim, tão igual a você, tão igual a todos nós. Todos nós temos em nossa personalidade, em nossa maneira de agir, um pouco de Pedro. Pedro era uma pessoa que confiava muito em si mesma. Ele era alguém que acreditava que se garantia. Ele era alguém que pensava que era autossuficiente. Pedro era aquele que sempre tomava a frente. Pedro era aquele que sempre queria estar em destaque. Lá em Marcos, capítulo 14, 28, de 28 a 30, certa feita Jesus falou que ele iria para Jerusalém e que ele se tornaria uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo para todos os discípulos. E que todos os discípulos o abandonariam. Mal Jesus fechou a boca, Pedro falou assim, olha, ainda que todos esses aqui te abandonem, eu jamais te deixarei. Pedro se julgava mais crente que os outros. Ele se julgava mais fiel do que os outros. Diante dessa declaração, quando ele falou, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, Jesus rapidamente falou, com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro, Jesus disse para Pedro, você está enganado, Pedro. Você vai fazer pior do que esses outros aqui. Esses outros aqui só vão embora, vão me deixar sozinho. Você vai me negar. Antes que o galo cante por 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, eu sei quem você é. Você não é essa pessoa que você pensa que você é. Você vai fazer pior do que todos aqui. Pedro estava próximo de Jesus, em praticamente todos os momentos, os grandes momentos da vida do Mestre. Certa feita, Jesus perguntou para os discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? E os discípulos começaram a responder, uns dizem que é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Jesus olhando para eles e falou assim, para vocês, quem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E com um silêncio como esse. Mais importante para Jesus é saber quem ele é para nós. É por isso que a experiência salvífica ela é individual. Não importa o que o teólogo Ar disse, não importa o que o Neil Barreto falou, o que o Ed René disse, não importa o que o Caio Fábio falou, não importa esse bando de celebridades aí, pregadores de internet, o pregador tal, a voz evangélica do momento fala sobre Jesus. Importa aquilo que o Espírito Santo de Deus fala em nossos corações a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus para nós é que faz toda a diferença. É por isso que a minha fé, a sua fé, a nossa fé, não pode ser baseada na pregação do Lipão, do Lipinho, de ninguém. Esses homens podem até nos ajudar. Podemos até aprender com eles. Eu aprendo com o Ed René, aprendo com o Neil Barreto, aprendo com vários pregadores aí. Mas a minha convicção é pessoal de quem é Jesus para mim. Jesus perguntou para os discípulos primeiro, quem diz os homens que eu sou?
E as respostas foram várias. Aí ele voltou, e para vocês, quem eu sou? Isso é pessoalidade, isso é experiência com Cristo. Isso nos aponta que nós não podemos viver com base no que os outros dizem, mas sim naquilo que o Espírito revelou aos nossos corações. Individualidade na fé, na convicção de quem é o Senhor Jesus para nós. Diante do silêncio que ficou, Pedro rompe o silêncio e respondendo, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta magistral, como eu já disse aqui anteriormente. Uma resposta que Jesus em seguida fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o Pai que estás nos céus. Quando Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou algumas traduções mais clássicas, bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, não foi nenhum rabino, não foi nenhum doutor da lei, não foi nenhum escriba, não foi nenhum mestre deste mundo que te revelou isso, Pedro, mas foi o Espírito Santo de Deus. Porque somente por meio da ação do Espírito é que nós podemos não somente aceitar, crer e viver uma fé fundamentada em que Jesus é o Filho de Deus. Pedro fez essa declaração, a mais ortodoxa de todas as declarações. A mais surpreendente, impactante profissão de fé a respeito de Jesus saiu da boca deste pescador. Pedro também foi aquele que, segundo Mateus 16, 13 e 17, andou sobre as águas. Às vezes, quando nós lemos essa narrativa, nós só focamos no Pedro que afunda. Só focamos no Pedro que a poucos metros, e penso eu que a 1,5 metro de distância de Jesus, afundou. Mas deixamos de olhar o Pedro que teve a ousadia de sair do barco, de colocar a planta dos pés sobre a água e caminhar. Olhamos mais para a queda de Pedro do que para todo o trajeto que ele fez até chegar a Jesus. Então Pedro andou sobre as águas. Olhamos muito mais para a declaração de Jesus, homem de pouca fé, porque duvidastes, do que para a ousadia de Pedro. Senhor, se és tu mesmo, se não és um fantasma, mande que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Jesus falou, venha, e ele foi. Pedro era um homem de fé. Era um homem ousado. Apesar de que era um homem firmado nele mesmo, acreditava que ele amava mais a Deus do que os outros. 3 dias antes da ressurreição, Pedro cometeu um ato, o maior dos pecados. Tão grave quanto a traição de Judas. É por isso que o coração dele estava apertado. É por isso que ele estava angustiado dentre todos os demais. Pedro estava presente quando Jesus declarou que aquele que o negasse diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai. De acordo com Lucas 12, versículo 9. E 3 dias antes da ressurreição, Pedro fez isso. O Pedro que se declarava pronto para morrer por Cristo, o Pedro que diz que jamais deixaria Jesus, ainda que todos os demais o deixassem, o Pedro que fez a mais ortodoxa declaração de fé até hoje escrita, foi o Pedro que, diante de 2 homens e uma criada, covardemente negou a Jesus. Negou a Jesus. Na hora do perigo, na hora da pressão, Pedro, tomado pelo medo, ele não confessou o Senhor diante dos homens, nem mesmo diante de uma humilde criada. E Jesus havia dito, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Após a prisão de Jesus, segundo os 4 evangelhos, Mateus 26, 69 a 75, Marcos 14, 66 a 62, Lucas 22, 55 a 62, João 18, 15 a 18, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes. Mas após a 3ª vez, assim como Jesus havia profetizado, o galo cantou. A profecia se cumpriu. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e Pedro saiu e foi chorar amargamente.
E agora Jesus ressuscita. E ele fala para as mulheres, ou melhor, o anjo fala para as mulheres. Vai, dê um recado para os discípulos e para Pedro. Que o mestre ressuscitou. E ele antecede vocês, ele aguarda vocês na Galileia. Amados, imagine quando as mulheres chegaram lá. E falaram, olha, o mestre ressuscitou. Um anjo nos proclamou que o mestre ressuscitou. Nós vimos o sepulcro vazio. E ele, Pedro lá no canto, cabisbaixo, triste, mergulhado em angústia, questionamentos. E elas olham para ele e falam, olha Pedro, ele lembrou de você, viu? Ele citou o seu nome. O que será que passou no coração de Pedro? O que será que Pedro sentiu naquele momento? O que será que passou pela mente dele? Será que ele pensou assim, ele se lembrou de mim porque me ama? Ele se lembrou de mim porque tem um apreço por minha pessoa? Ele se lembrou de mim por conta da declaração de fé ortodoxa que o Espírito me revelou e eu declarei que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo? Ou será que ele se lembrou de mim porque eu neguei ele? O coração de Pedro estava arrebentado, Pedro estava ferido, Pedro estava machucado, Pedro estava angustiado. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós muitas vezes falamos assim, eu nunca mais cometo este pecado. Poucos dias, poucas semanas depois, a gente está se culpando, está chorando porque caímos no mesmo pecado. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, para os nossos atos, e dizemos assim, nunca mais farei tal coisa, e de repente nos encontramos fazendo aquilo que nós havíamos acabado de jurar que não íamos fazer. Quantos projetos iniciados e abandonados. Quantas promessas, olha, este ano de 2019 eu vou jejuar mais, eu vou me consagrar mais, vou ler a Bíblia toda em um ano, esse ano eu vou estar mais presente na igreja, vou me dedicar mais à família da fé. Dali a pouco, está estacionado. O jejum que começou às 6, não dura até às 9. E era programado para ir até às 3 da tarde. A oração de todos os dias, que começou na segunda, era para terminar na sexta, todo dia, às 6 horas da manhã, já não tem mais. A Bíblia começou no primeiro capítulo de Marcos, foi até a metade do capítulo 3 e parou por ali. Nós muitas vezes somos como Pedro. Fazemos promessas. Mas Deus é Deus que nos conhece. E graças a Deus que o amor de Deus não depende do cumprimento das nossas promessas. Amém? Ele nos ama tão somente por graça. O escândalo da graça é exatamente isso. O amor de Deus por nós é tão escandaloso que não tem nada que nós podemos fazer que leve Ele a nos amar mais. E aqui não é uma licença para o pecado, não é para baratear a graça. Só entende assim quem não nasceu de novo. Não há nada que nós possamos fazer que leve Deus a nos amar menos. Certa feita eu preguei isso, depois uma irmã, passado alguns dias, eu soube que estava vivendo uma vida, fui conversar com ela, falou, mas pastor, o senhor falou que não tem nada que eu possa fazer que leve Deus a me amar menos. Falei, então, mas quem é filho de Deus lá, quem nasceu de novo, entendeu. A sua carne queria só ouvir isso para poder afundar no pecado. Quem nasceu de novo, não vai pegar essa frase como uma licença para viver no pecado, não vai baratear a graça. Pelo contrário, por amor a Deus, vai se afastar do pecado. Louvado seja Deus, que o amor de Deus para conosco não depende de nós sermos pessoas perfeitas, de nós sermos pessoas, assim vamos dizer, que tem uma santidade, que tem assim, começa a nascer aqueles cotoquinhos em nós, assim, depois vai sair numas asas, viramos um arcanjo. Embora existam pessoas que só pela misericórdia se julgam mais espirituais que o próprio Espírito Santo de Deus. Uma espiritualidade que fede diante de Deus, uma espiritualidade doentia, farisaica, hipócrita.
Existem crentes assim. Mas até mesmo para essas o amor de Deus existe, alcança e transforma quando essas pessoas são ensináveis, quando se deixam ensinar. Deus nos ama incondicionalmente. O coração de Pedro ali estava apequenado, apertado. E diante da declaração, com certeza, ele se lembrou. Mestre, citou meu nome, porque eu o traí. Porque eu neguei. Deve estar irado comigo. Caminhando para o encerramento, convido você a ir lá para o Evangelho de João, para nós vermos o desfecho dessa história. João capítulo 21. O coração de Pedro estava ferido, angustiado, agoniado. Pedro já não tinha fé nele mesmo. Pedro abandonou o chamado. Pedro deixou de ser pescador de homens como Jesus o chamou e voltou às redes. A partir do versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Pedro, de fato, exercia uma liderança sobre os demais. Tanto que aqui, quando ele decide voltar à antiga profissão, quando ele decide não mais ser pescador de homens, como Jesus o chamou, e ele fala para os outros: vou pescar, ele influencia os outros. Os outros dizem: nós vamos com você. Aqui nós aprendemos uma coisa, e eu gostaria que vocês atinassem para isso, porque Deus tem falado isso muito fundo, de forma clara no meu coração. Em todo tempo nós estamos influenciando alguém. Em todo tempo. Seja com as nossas boas ações ou as nossas ações ruins. O crente sempre influencia. É por isso que Jesus nos chama a vivermos como luzes no mundo. Pedro exercia uma certa liderança, e quando ele falou: eu vou pescar, os outros também seguiram ele. Principalmente aqueles que estão na igreja, que ocupam funções de líderes em pequenos grupos, células, coordenadores de ministérios. A palavra diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cuidado com o teu exemplo, cuidado com a maneira que você procede, porque você está sendo observado, não só pelas pessoas da tua célula, mas também pela tua vizinhança, pelas pessoas que convivem com você. Aquilo que você fizer, as pessoas também vão fazer. Pedro disse: eu vou pescar. E os demais também disseram: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Como fiz menção aqui de manhã, Jesus, se você fizer uma leitura dos evangelhos, você vai ver que na maioria das vezes Jesus está assentado à mesa, está comendo. Ele está tomando uma refeição com alguém, ou até mesmo se oferecendo como ele se ofereceu para Zaqueu. Zaqueu, desce, hoje convém a mim cear na tua casa. Jesus gostava de estar à mesa. Tanto que para nós protestantes, e eu gosto de usar esse termo protestante, porque o termo evangélico está mais sujo que pau de galinheiro. Então temos que restaurar a reforma, protestantes históricos. E para nós protestantes, ainda que muitas vezes as pessoas falem do altar, não existe altar para nós. Porque altar lembra sacrifício. Existe altar para os judeus, que ainda querem restaurar o sacrifício do templo, porque não creem que o Messias já veio. Existe altar na teologia católica apostólica romana, porque isso aqui para nós é um culto.
Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a missa é um sacrifício. Para que o culto aconteça, é necessário a palavra, o pregador e a comunidade. Para que o sacrifício da missa aconteça, basta só o padre, os elementos, a hóstia e o cálice. Porque a missa é sacrifício. Por isso que o padre é chamado de sacerdote. Pastor não é sacerdote, embora alguns queiram ser. Nós somos uma raça sacerdotal, toda a igreja, sacerdócio universal do crente. Jesus não estabeleceu altar, ele estabeleceu mesa de comunhão. Mesa de comunhão. Por isso, quando ele instituiu a Santa Ceia, foi no momento em que eles estavam em comensalidade, estavam comendo. Por isso que na igreja primitiva, a ceia do Senhor acontecia no final do ágape. E em nome de Jesus, no segundo semestre, nós vamos fazer um ágape. A ideia é juntarmos a igreja toda numa chácara, num sítio, num dia de reflexão, e nós vamos fazer a ceia do Senhor como acontecia na igreja primitiva. Momento de comunhão, de crescimento, de oração, e como acontecia na igreja primitiva, com muita comida. Para nós metodistas hoje não pode, mas lá não faltava um bom vinho. Tanto que lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala que tinha crente ficando bêbado na Santa Ceia. Mas nós somos abstemos ao álcool. Amém? Eu não senti firmeza nesse amém não, mas está bom. Deixa o bispo ver essa pregação. Jesus, ele estabeleceu a mesa de comunhão. Para nós não existe sacrifício, porque o único sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E o único sacerdote é Jesus. Eu sou o pastor de vocês, não sou sacerdote. Mas todos nós aqui somos uma raça sacerdotal. Sacerdócio universal do crente. Fomos estabelecidos como sacerdotes para servirmos uns aos outros. Pedro disse, vou pescar, os outros foram juntos. Quando Jesus se manifesta, Jesus pergunta, tem aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava, que é João. Mas ainda hoje eu conversava isso com uma pessoa, acho que foi lá na casa do irmão Aparecido, irmã Edinalva, a mesa, né? Eu gosto de seguir Jesus, né? Essas conversas em torno da mesa, assim, boa. Nós conversávamos, eu citei exatamente isso. Quem disse que João era o discípulo a quem Jesus amava? Foi ele mesmo. Então é meio duvidoso. É João que diz que ele é o discípulo a quem Jesus amava. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus já havia preparado um banquete para eles ali. Preparou o peixe, preparou os pães, e ainda disse assim, traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse Jesus a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Agora vem a questão do Pedro. Até então Jesus está lidando com todos. Mas o coração de Pedro ainda continua apertado, o coração de Pedro ainda continua sangrando. Pedro ainda tem muitos questionamentos dentro dele. Jesus prepara a mesa, Jesus prepara os peixes, Jesus prepara os pães, manda acrescentar mais peixe ainda. Convida para a ceia, para comer. E os discípulos ali calados.
E Pedro mais calado ainda. Diz o versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Lembra lá atrás que eu disse que Pedro dizia que ele amava mais? Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E depois ele abandonou. Então Jesus aqui agora confronta Pedro. Simão, filho de João, ou algumas traduções, Simão Barjonas, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Ele continua acreditando que ele amava mais do que os outros. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Já começou a aumentar o tom da voz. Pedro tinha um temperamento forte, mesmo com o Senhor. O Senhor lhe respondeu: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu lhe amo. E ele falou mais ou menos num tom como esse que eu falei. Pedro tinha esse temperamento. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, eu lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará por onde você não quer ir. Jesus aqui já faz uma predição do martírio de Pedro. O que isso tem a ver conosco? Muitas vezes com os nossos atos, apesar das nossas bravatas, das nossas jactâncias, de nos acharmos mais crentes do que os outros, às vezes acabamos negando a Cristo. Não negamos a Cristo como Pedro negou, dizendo: eu não conheço esse homem, eu não tenho nada com ele. E diz a palavra que da terceira vez ele esbravejou e disse claramente: eu não conheço esse homem, nunca vi este homem. Às vezes nós não negamos a Cristo dessa maneira, mas negamos de outras formas, de formas mais sutis. Negamos a Cristo quando damos mais valor, quando valoramos muito mais outras atividades em detrimento ao culto público ao Senhor no domingo. Irmãos, uma das coisas que a igreja cristã precisa resgatar urgentemente, já falei disso aqui nesses 3 meses que aqui estou, essa é a 4ª vez. Precisa resgatar, a igreja está em pecado, e a igreja precisa resgatar o domingo como dia exclusivo do Senhor. Você defrauda a Deus, você rouba a Deus, quando você deixa o domingo de estar na igreja para fazer qualquer outra coisa. Entendam aqui, não estou dizendo se você precisa trabalhar. Se você não tem escolha, é diferente. Também não vamos idolatrar o domingo como alguns fazem por aí com o sábado. Mas se você tem possibilidade, o domingo deve ser reservado para o Senhor. O domingo é dia de estar na casa do Senhor de manhã, almoçar em família e à noite culto. Quem assim não procede, podendo proceder, está em pecado. Está defraudando a Deus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O domingo é de Deus. Os outros dias da semana é de César. Aí você trabalha, você faz tudo aquilo que tem que fazer. Às vezes negamos a Jesus quando lá no trabalho ninguém sabe que a gente é evangélico. Na vizinhança ninguém conhece. É o crente agente secreto. Crente 0007. Ninguém sabe. Ninguém conhece. Há pesquisas que mostram que uma grande maioria dos evangélicos hoje tem dificuldade em levar um parente ou um vizinho na igreja. E adivinhe por quê? Porque o parente e o vizinho sabem quem ele é em casa ou na vizinhança. Não tem testemunho. Quando não tem testemunho,
Os vizinhos nem sabem que ele é crente. Nem sabe. Ficar quieto, vou ficar quietinho aqui, porque se souberem que eu sou evangélico, ou melhor, está amarrado, repreendido, souberem que eu sou protestante, vão querer cobrar de mim um comportamento diferente. Uma jovem crente, assim como tantas jovens que existem aqui na nossa metodista e em tantas outras denominações, começou a se esfriar na fé, se afastar da igreja. E certo dia ela resolveu ir numa balada. Resolveu ir numa balada, numa rave. Tem gente que tem essas ideias, né? Jesus vai me usar lá como instrumento. Vai. Eu já vi onde isso vai dar. Aquelas coisas, né? Vamos evangelizar no carnaval. Agora estão criando até bloco. Né? Não tem como, irmãos. Isso é ilusão. Mas essa jovem, ela foi para a balada e ela não estava enturmada com o mundo, com o jeito de ser das pessoas do mundo. Ela havia crescido na igreja. E aí começou a tocar uma música lá que era o hit do momento. Todo mundo sabia e ela foi tentar dançar, mas ela estava desencontrada, estava dançando totalmente fora do ritmo. Aí chegou alguém perto dela assim. Falou, você não conhece essa música? Falou, não conheço. Não é assim que dança. Ele falou, não, mas eu nem sei dançar. Mas você não sabe dançar essa música? Essa música está tocando em todos os lugares aí. Não, é que eu sou cristã. O cara levou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, o que uma crente está fazendo num lugar como esse aqui? Isso aqui não é teu lugar. Saia daqui. Isso aconteceu com Pedro. Quando Pedro tentou negar Jesus, a mulher olhou para ele e falou assim, ó, certamente tu és um deles. Você fala como ele. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, ainda que você tente se esconder de Cristo, você que tem a marca de Cristo, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que foi batizado um dia, você que foi usado na igreja, você que foi servo, você pode descer lá no inferno, mas lá no inferno os demônios vão te reconhecer, porque você tem a marca de Cristo. Você pode estar no pior lugar que for, você vai se destacar, não pela pecaminosidade que existe ali, mas porque você tem a marca de Cristo. E nós negamos a Cristo. Tentamos negar a Cristo. Negamos a Cristo de forma sutil. Negamos a Cristo não de forma ostensiva, como Pedro fez, de forma declarada, mas com os nossos atos, quando damos prioridade a tantas outras coisas e não a Ele. Mas o nosso Deus é Deus de misericórdia. Pedro negou a Cristo escandalosamente. E mesmo assim Jesus se lembrou dele. Vai e diga aos meus discípulos e a Pedro. E assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, por 3 vezes, Jesus o fez reafirmar o amor por ele. E assim Pedro fez. A Bíblia diz que os chamados de Deus são irrevogáveis. Que os dons de Deus são irrevogáveis. Se Deus te concedeu dons, e eu creio que Deus concedeu dons a muitas pessoas aqui, você pode até não estar exercendo, meu irmão. Mas Deus não retirou. Isso está sobre você. E Ele vai pedir contas. Você vai prestar contas. Fazendo ou não, naquele dia, haverá a prestação de contas. O que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, eu enterrei. Eu não quis correr o risco de perder, então eu enterrei. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E os dons dele são irrevogáveis. E ele novamente aqui reabilitou Pedro. Apacenta meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta meu rebanho. E Pedro novamente foi restaurado e se veio livre daquela angústia, daquele apertar no coração. Porque se lá atrás, por 3 vezes ele negou o mestre. Aqui, por 3 vezes ele reafirmou o amor dele para com o mestre. Eu quero concluir convidando vocês a se colocar em pé.
Pensando na encenação, na apresentação da música e na palavra, que é um complemento daquilo que anteriormente aconteceu. Quero convidar você a fechar os teus olhos, principalmente você que se encontra aqui nesta noite, ou que nos vê pela internet, e você se afastou da igreja. E esse discurso, me afastei da igreja, mas não me afastei de Cristo, isso é a pior mentira de Satanás. Porque se fosse possível se relacionar com Cristo sem estar na igreja, não faria sentido Jesus ter instituído igreja. É a pior mentira desse século. Ninguém é crente lá em casa. Lá na sua casa você pode ser um membro afastado do corpo de Cristo. Ou estando em comunhão, um membro do corpo de Cristo, mas você não é igreja. Igreja é nesse sentido aqui, ó, onde dois ou mais se reúnem em nome do Senhor. E se eu falo nessa noite com pessoas que se afastaram, você se afastou de Cristo. Não procure justificativas, meu irmão, minha irmã. Não procure negociar, você mesmo sabe que você precisa voltar. Você precisa se consertar com Deus. Aí onde você está. Pedro anteriormente por 3 vezes negou a Cristo. E foi necessário que Jesus o levasse a 3 vezes confirmar o amor dele a Cristo. Confirme teu amor a Deus nesse momento. Mesmo você que está vindo na igreja, mas sem compromisso com Cristo. Você que vem na igreja religiosamente. Você que vem na igreja porque nasceu na igreja, que teu pai é da igreja. Se você não assumir um compromisso com Cristo, isso não vai resolver nada. A pessoa pode ter sido batizada, a pessoa pode frequentar os cultos todos os domingos, a pessoa pode tomar a Santa Ceia constantemente, pode ler toda a Bíblia, mas se ela não nascer de novo, vai para o inferno com todas essas práticas. Necessário vos é nascer de novo. Muitas das vezes uma maneira sutil que o diabo usa para nos levar a negar a Cristo é nos prender à religiosidade, à religião. Nos prendemos à religião, nos esquecemos de nos relacionar com Cristo vivo. E alguns até dizem assim, sou metodista de 8ª geração. Deus nunca teve neto ou bisnetos, Deus tem filhos e filhas. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Da água e do Espírito. Relacionamento superficial com Deus também é uma maneira de negá-lo. Deus nos convida a adentrarmos as águas mais profundas. Fale com Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Conserte-se com Cristo. Não foram os pregos que fixaram Jesus lá na cruz, foram os nossos pecados. Os nossos pecados. Não foram os romanos ou os judeus que mataram a Jesus de Nazaré. Foram os nossos pecados. E por mais que a teologia liberal, por mais que a psicologia queira mudar, não queira que fale de pecado, pecado existe e pecado nos separa de Deus, pecado leva para a condenação eterna, foi por conta do pecado, para nos remir do pecado, foi para se entregar como remissão que o Filho de Deus morreu na cruz, que ele passou muito mais daquilo que nós vimos aqui encenado. Pecado. E como eu já disse anteriormente, não consigo entender como que crentes, pessoas nascidas de novo, pessoas que estão na igreja, conseguem ficar flertando com o pecado. Jovens, vivendo maritalmente já no namoro, tendo relações sexuais como se fosse marido e mulher. Homens de dentro da igreja, alguns até obreiros, adulterando. E para não dizer que eu fiquei só na área da sexualidade, dizem que crente é aficionado a sexo, existem todos os outros tipos de pecado. Evangélicos corruptos, mentirosos. Não, meu irmão, minha irmã, não pode ser assim. O que Jesus passou, o que Jesus sofreu, a nossa redenção custou muito cara para Deus. Não podemos, depois de ter conhecido a verdade, vivermos como se nunca tivéssemos conhecido. Hoje é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Olhe para a cruz, traga à tua memória a cruz. Olhe os cravos nas mãos,
Olha os cravos nos pés. Olha o lado trespassado. A coroa de espinho. O soco na face. A pancada com a cana na cabeça. Os vários tombos, desde do pretório até o alto do Gólgota. Foi tão somente por ti. Por amor a ti. Por amor a mim. Por amor a nós. Mas acima de tudo, para nos remir do pecado. Não foi por ser um revolucionário. Não foi por se levantar contra o Império Romano. Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a vida dele, nele, por ele e para ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Neste domingo pascal, em que nós nos encontramos muitas vezes como Pedro, porque muitas vezes, Senhor, alguns atos nossos, Senhor, nos levam a negar o Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ilumine a mente, o coração, o entendimento. Que o Senhor nos leve a um compromisso contigo. Um compromisso real, verdadeiro. Compromisso de renúncia a tudo aquilo que, embora nos traga prazer à carne, nos traga popularidade, nos afasta do Senhor. Leva-nos, ó Deus, a meditarmos sobre tudo o que aconteceu lá naquela cruz. Leva-nos, ó Deus, a fixarmos o nosso olhar em Cristo. E Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalos para os judeus. Leva-nos, ó Deus, a uma tomada de postura, de decisão, para não vivermos como as pessoas lá fora vivem, como não conhecem, elas que não conhecem o Senhor. Para entendermos, somos chamados a fazer a diferença neste mundo. Para entendermos a Tua palavra que diz, segui a paz com todos e a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. São tantos os alertas nas Escrituras, vigiai e orai. São tantos alertas nas Escrituras que nos diz para buscarmos santidade, para crucificarmos a nossa própria carne. Senhor, nós clamamos nessa noite que o Senhor tenha piedade de nós. Pelas vezes, ó Deus, que nós negamos o Senhor. Até mesmo o Senhor com palavras vazias, palavras profanas. Pelas vezes, ó Pai, que nós nos alimentamos com tudo aquilo, Senhor, que dá prazer à carne, ao intelecto, mas empobrece o espírito, por negligenciarmos a vida de oração. Senhor, como pastor dessa igreja, eu sinto vergonha e peço perdão ao Senhor, porque tão poucas pessoas vêm aqui às quarta-feiras para orar, apesar de ter tempo, apesar de poder vir. Levanta, Senhor, um problema para que venha. Para que passem a buscar o Senhor. Para que se consagrem ao Senhor. Aquilo que tem se tornado ídolo, Pai, em nossas vidas. Na minha vida. No viver de cada um aqui. Que tem impedido o Teu povo de vir em Tua casa. Retira, Senhor, dos nossos corações. Ou da nossa presença. Nós não queremos, ó Pai, viver um cristianismo superficial, uma fé religiosa. Nós não queremos ser mais um grupo entre os evangélicos. Nós queremos ser uma igreja diferente, nação santa, povo consagrado ao Senhor. Nós queremos ser um povo que conhece e vive a Tua palavra. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo nessa igreja, muito mais do que estrelismo, muito mais do que modismo, muito mais do que chavões. Que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o centro da adoração neste lugar. Que o Senhor seja o centro em cada um dos corações aqui, desde os mais jovens até os mais velhos. Senhor, nós queremos viver no Senhor e para o Senhor, porque o Senhor morreu a nossa morte. Lá na cruz do Calvário o Senhor nos substituiu. Aqueles cravos eram para nós, as chicotadas eram para nós, a lança que perfurou o lado era para nós. O Senhor morreu a nossa morte para que vivamos a Tua vida.
Senhor, eu não quero ser um pastor popular nessa cidade. Eu não quero ser um pastor benquista em meio a políticos ou qualquer outras coisas. Eu não quero ser um pastor garotão que agrada a todos. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel à tua palavra. E se o preço for rejeição, comparação, eis-me aqui. Do jeito que o Senhor chamou e do jeito que o Senhor para cá me enviou. E eu tenho convicção que aqueles que creem tão somente no Senhor ouvirão a tua voz através da minha voz enquanto pastor. Quem estiver centrado em homem ou estrutura, leve, Senhor, quando e quanto o Senhor quiser. Mas mantenha aqueles que de fato querem compromisso com o Senhor, com a tua causa, com a tua igreja. Nessa noite de Páscoa, Pai, nós assumimos esse compromisso. Nós reafirmamos o nosso amor pelo Senhor. Reafirmamos nosso amor para com as almas lá fora. Reafirmamos nosso amor para com a tua igreja. Renova, Senhor, em nós o desejo, a fome de servir, de viver em novidade e santidade de vida. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você se assenta um pouquinho. Nós teremos as crianças que vão fazer uma apresentação. Depois da apresentação delas, o cântico final. Uma das maneiras de entendermos que o domingo é dia do Senhor é compreendermos que o culto às vezes dura 2 horas ou um pouquinho mais. Mas são 2 horas na presença do Senhor. Amém? Então repreende a tua carne quando ela começa a falar, está demorando muito, essa pregação está muito longa. Repreende o espírito de ventilador, sabe qual que é? Aquele assim ou aquele assim. Para olhar o relógio. Dê a Deus o que é de Deus. Amém? As crianças.